De volta com o nosso Você Bonita para essa delícia. Hoje estamos falando de diabetes, do controle da doença e também para pré-diabéticos, para quem já tem resistência insulínica, como a alimentação pode ser sim parte do tratamento. Já já nós vamos falar de medicação, que a doutora Ana Priscila Sogui ainda não falou a respeito, mas a gente tem que falar. Mas vamos para a receitinha da Gabi Esteves, que vai ser linkada então com o assunto. Ingredientes na tela. A gente vai usar para a massa do nosso rocambole 800 gramas de peito de frango moído sem pele, uma cebola grande ralada, 2 dentinhos de alho amassados, meia xícara de chá de salsinha picada, uma cenoura média ralada, uma colher de sopa de cúrcuma, sal e pimenta do reino a gosto. Então, essa é a massa. Aí, pro recheio, olha isso, gente, é a feira, vamos lá. Um maço grande de escarola picada, meia cebola também picada, um tomate picado sem sementes, uma colher de sopa de óleo de coco, meia xícara de chá de nozes picadas, uma xícara de chá de ricota amassada, sal e pimenta do reino a gosto, queijo parmesão ralado para polvilhar. Que delícia! Para a família inteira. Vamos lá, Gabi, por onde começamos? Vamos. Cá, nós vamos fazer primeiro o recheio, porque daí ele fica esfriando um pouquinho pra gente fazer e rechear o rocambole, tá bom? Tá bom. Então, Cá, aquele basiquinho, a gente vai fazer um refogado da escarola. Estou usando o óleo de coco porque a gente sabe todas as questões anti-inflamatórias que ele tem, né? Tá. E como diabetes, a gente sabe que é uma doença inflamatória, tudo que a gente puder usar para combater isso, então que nem a cúrcuma, né? São tudo coisas que vão nos ajudar nessa questão anti-inflamatória, tá? Então a gente vai refogar. E dá um aroma assim, né? Já sobe aquele dá. cheirinho de óleo de coco. Ai, que delícia. E é bom, Carol, que quando a gente usa assim bastante salsinha, que nem a nozes, né, que vai agregar aí, além de ômega, a questão da gordura para dar saciedade e tal, a gente não precisa carregar tanto no sal, né, Carol? É verdade, diminuir Então, o sódio também é importante, pessoas né? que normalmente são diabéticas, hipertensas, né, tem aquele combo, Verdade. né? Vou abaixar só Então um é uma pouquinho, coisa tá, importante. Então pergunta na tela que a gente deixou, olha lá. Ela diz, minha mãe tem diabetes e todo dia de manhã ela tá alta, então acho que ela quis dizer, né, a insulina e tal. O que ela pode comer à noite para não aumentar? E aí? Então, acho que são duas coisas que são importantes a gente entender o que está acontecendo com a sua mãe, Nath. Então, primeiro ponto, ela já vai dormir mais alto? Porque às vezes a quantidade da glicemia de manhã está refletindo que ela já está saindo do jantar com um valor mais alto. E aí o ideal é ela aumentar a quantidade de fibras, diminuir a quantidade de carboidrato. E como que você pode fazer isso? Aquela pontinha de dedo que a gente vê a glicemia em jejum na parte da manhã, você pode fazer 2 horas depois do jantar. Se esse valor estiver alto, ela vai acordar alta, então a gente já consegue corrigir o jantar. Só que existem pacientes que o problema não é esse. O paciente ele vai dormir 2 horas depois do jantar com 100, 110, mas acorda com 150. Pô, mas como é que subiu se depois do meu jantar estava normal? Porque durante a noite o nosso corpo ele faz glicose, o fígado faz glicose. Isso acontece de maneira mais intensa em pacientes que têm resistência insulínica, que têm um componente inflamatório. Então, às vezes, não vai adiantar ela diminuir a quantidade de carboidrato do jantar. O problema é que ela tem que diminuir a inflamação. Então, ela pode fazer uma atividade física, fazer uma dieta mais balanceada e com mais fibras o dia inteiro, perder um pouco de gordura abdominal. Isso vai ser muito mais efetivo em diminuir a glicemia de jejum dela do que ela mudar só o jantar. Então, a primeira coisa para você poder saber é fazer 2 horas depois do jantar. E aí você tem essas duas estratégias para poder orientá-la. E a gente ainda não falou da questão dos medicamentos que estão envolvidos também no tratamento. Já já a gente fala sobre isso e sobre os horários do consumo do carro. Tá bom. Agora eu vou voltar para a receita, mas já vou botar uma perguntinha para você também que tá bombando. Na tela, então, quem mandou mensagem aí para a Gabi, olha lá. Obrigada, Lilian, um beijo. Uso o adoçante com sucralose. Seria o ideal? Como é que, então, é a sua opinião a respeito dos adoçantes e a forma, enfim, que a gente culturalmente gosta daquele sabor do doce, né? Difícil, hein? Difícil, né? É.
Cá, o ideal dos ideais é a gente não adoçar, né? A gente se adaptar com o sabor mais amargo dos alimentos, porque, além de tudo, a gente tira o vício do paladar, da gente estar consumindo alimentos com muito açúcar, muito carboidrato e etc. A sucralose, ela tem duas questões, tá? No meu ponto de vista. A primeira que ela causa uma desbiose intestinal, né? Então, dá aí uma bagunçada na nossa microbiota intestinal e a gente sabe que nosso intestino é tudo, né? E também existem alguns estudos de que ela aumenta a liberação de insulina por ela imitar muito bem o açúcar. Então, para mim, eu não gosto de indicar, tá? Eu indicaria, assim, um stevia, Um sabe? xilitol, talvez. O xilitol tem carbo, né, cara? Ele tem também, né? Ele tem carbo. De repente, um eritritol, Tá. né? E Já, fazendo um doutora, pode desmame, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela já está muito acostumada. E aí ela não consegue manter isso, às vezes, a longo prazo, né, Carol? É porque ela está tão acostumada com aquele sabor doce que fazer essa transição ela vai sustentar por 1 ou 2 semanas. Então, eu acho que muitas vezes utilizar, lógico que um adoçante no lugar de açúcar e ir diminuindo Tá. e começar a se acostumar Com com menos esses doce. alimentos mais temperos, que nem a Gabi tá colocando. Ah lá, a uma escarola. canela, né? Exato. Transformar mais rica essa refeição e diminuir o gosto doce dos alimentos. Né? É, Adoça gente. com fruta, né? Adoça com ameixa, adoça com banana, com tâmara e vai indo aos pouquinhos. O que você colocou então agora? A escarola, tá? Eu gosto, Cá, de pôr o sal na escarola quando ela tá ainda assim, sem murchar. Tá. Porque senão ele fica só num canto, tá? Entendi. E aqui, Cá, não tem segredo. A gente vai deixar murchar um pouquinho essa escarola. Junto com essa escarola, nós vamos colocar o tomatinho, tá? Pra ele dar aquela umedecida, assim, senão fica muito seco. Tá? E, Carol, um detalhe que eu gosto das nozes, de colocar, que vocês vão sentir o sabor no recheio, eu deixo ela bem moidinha. Ah, você tá? tritura. Eu deixo, por quê? Porque daí ela envolve bem e fica um temperinho que você não sabe do que é. Entendi, é uma Sabe, surpresa assim? na receita. Você fala, gente, mas tem um gostinho, uma coisa, e é justamente essas nozes que estão bem amassadinhas. Pode pôr qualquer outra oleaginosa, Tá. vai fazer o efeito de aumentar o teor de gordura para dar mais saciedade. E a escarola, gente, capricha, porque ela realmente murcha, né? É. Assim, ó, ela vai diminuindo. Então, escarola sem miserê. Aí, E daí a você gente já coloca agora. Coloco agora. Meninos, vamos passar bem hoje. E ela triturada facilita ainda mais diminuir o índice glicêmico. Ah, é? Por quê? Porque, na verdade, ela vai se espalhar sobre toda a refeição. Então, Tá. ela vai se misturar com as moléculas de carboidrato e vai diminuir, né? A competição ali pela absorção vai acontecer de uma maneira até mais fácil. Entendi. Porque a absorção ela vai acontecer de maneira um pouco uniforme. Uma molécula, né? Uma gordura maior, uma castanha, até eu fazer a quebra, até eu fazer Entendi. toda a digestão, às vezes o carboidrato já foi absorvido. Então, isso que a Gabi colocou triturado é maravilhoso. Que bom, até para jogar em cima, então, por exemplo, se for outra situação, até numa fruta que a gente tinha comentado, triturar as oleaginosas é sempre o melhor. Aí você jogou a ricota. Oh, meu Deus. E só. Quem quiser comer assim, como eu, Não, eu também quero essa parte aí. Ai, delícia. isso aqui, ó, acabou. Peraí. Já desliguei. Ah, você já acho. desligou, tá. Desliguei. Cá, Não tem fez segredo. isso, delícia, maravilha. Vamos deixar esfriando, tá? Pra gente não colocar na nossa massinha, que Tá não é bom. massa. Que não é massa, que é o frango moído, então a massa proteica. Massa E proteica. no final, o frango é a proteína mais magra mesmo. Ela só não é mais magra que a clara, né, do ovo. Mais do que tudo, de origem animal, quero dizer, né? É a mais magrinha, né, doutora? O peixe é uma boa, né, Cá? Pela quantidade também de De ômega ômega que 3. tem, Os né? dois, Eu acho que também uma tilápia moída, de repente, Ia fica ficar bom. legal. Ela não vai dar tanto aquela... Coladinha como Mas Tá. fica ok também. Aqui, mais fácil ainda, Cá. O que nós vamos fazer com esse frango? Primeiro a gente vai temperar. Eita, Tá tudo bem? tá. Não, que às vezes abre e cai tudo, né? Já aconteceu com você. Só Ai, meu falta, Deus. né? Eu estragar a comida dos meninos. Não, os meninos Ó. são desses. Vamos cuidar aí do forno, hein, né? Então, uma pimentinha, Tá. um salzinho.
e a cúrcuma. Show. Por isso que ela fica bem amarelinha ali. Fica amarelinha e tem a questão... Cá, aqui, até aproveitando, falando da questão anti-inflamatória, eu não trouxe com molho de tomate, tá? Mas é uma boa opção, porque além de tudo, a gente coloca o licopeno, né? Então, por cima, assim. Por cima, pode servir junto. Aqui a proposta realmente é de fazer assim, servir com uma salada de folhas, aumenta ainda mais a questão de fibras, né, para absorção aí, de repente, se quiser acompanhar com uma batata assada e tal. Mas eu, particularmente, eu acho que não precisa. Tá perfeito, né? E cá, só uma outra questão. Eu penso muito e quero falar, desculpa, Imagina, tá? poxa. Eu quero passar Também informação, quero, né? amiga, Assim, fica tranquila. existem alguns estudos falando muito a respeito de dieta cetogênica para pacientes pré-diabéticos e diabéticos e tal. Não é uma dieta que eu costumo indicar. Eu até estava comentando com a Pri isso, ela também, né, Pri, não é muito a favor, porque tem uma restrição muito grande de frutas e tudo mais, né? Tá. Mas eu acho que é principalmente, Carol, pelo aumento de quantidade de proteína. Não. Das fibras. Ah, entendi. Tá? Então, toda vez que a gente aumenta folha, coisa assim, que pode em dieta, o farelo de aveia, por exemplo, que eles colocam, é uma coisa que, no meu ponto de vista, então não acho que tem que aumentar a proteína, aumentar a gordura animal. Mas eu acho que se a gente aumentar, assim, quantidade de fibra, independente se você está com uma dieta orientada ou não, com certeza você vai ter o benefício. Muito bom. Então você está misturando cenoura, cebola... Só misturar todos os ingredientes, cara. Tá aí. Tem mais perguntinha, Glaucia, enquanto o Gabi vai daqui a pouquinho. Vamos falar do... Vou deixar uma pergunta para a doutora, então. Vamos falar dos horários de consumo desses carboidratos. Se tem como, doutor, deixa eu vir aqui pertinho dela, né, menina? Se tem como, então, a gente pensar numa estratégia, muitas vezes, então assim, se a pessoa até não está com o quadro já e o diagnóstico de diabetes, ela não está tomando algum medicamento, enfim, mas se ela está ali na resistência insulínica, se ela está com um pouquinho de excesso de peso ou ainda pré-diabética, se o horário de consumo dos alimentos com carboidrato podem fazer alguma diferença. O que você fez? Uma forma com papel alumínio. Tá. Ai, nunca fiz assim, adorei. Mais fácil. Espalhei o frango. Tá. Coloquei a escarola em cima. O ideal, Kai, é deixar um pouquinho na geladeira pra gente conseguir virar melhor. Mas, ó, daí é só você ir virando assim, ó. Gente. E dando uma apertadinha. E vai indo. Amei! Ó, cuidado aqui, vai sair. Vai ajeitando, né, gente? Ajeitando. É muito mais fácil fazer desse jeito. E olha como fica. Daí, cara, você faz assim com amor e carinho. E forno? 30 minutos, mais ou menos. Tá. Viu que ele tá durinho, enfia uma faca, tá durinho? Tira o papel alumínio, põe um queijinho ralado, só para dar uma dourada. Função gratinar. A Glaucia tá assim, uau, gente, hoje vai acabar tudo em 5 segundos. Arrasou, vamos levar então o nosso pro forno, que os meninos vão cuidar. E já vamos sentar para experimentar. Enquanto isso dá tempo de responder mais perguntas. Eu vou sentando com a doutora. Vai, querida. Que você vai trazer nosso pratinho. Oba! Uma parte boa. Doutora, vamos lá então. Essa questão dos horários. É possível então pensar em estratégia com os horários? Sim, o que a gente recomenda, né? Então, até pelo fato de durante a madrugada e a noite o nosso corpo liberar vários hormônios que são mais hiperglicêmicos, ou seja, que estimulam o aumento da glicose, como o cortisol, a gente pede para evitar um consumo muito excessivo nesse horário. E até porque a gente não vai gastar. Então, a gente vai, na verdade, acumular e depositar. Então, se a gente conseguir deixar esses carboidratos para a gente poder utilizar de forma saudável ao longo do dia, no café da manhã, no almoço e no lanche, isso vai fazer com que o seu corpo não tenha esse acúmulo, esse depósito, ganho de peso e inflamação. Então, é adequado, não é que a gente não deva comer carboidrato à noite, mas a quantidade deve ser menor e com mais fibras para diminuir a velocidade de absorção. Show. Tá bom? Vou experimentar. Tem mais perguntinha na tela, quem escreveu pra gente? Então, eu vou experimentar Nossa, também. eu tava querendo tanto isso, meu Deus.
Camila, um beijo, obrigada. Jejum intermitente é uma boa opção para baixar a insulina e prevenir o diabetes. Eu amo o público do Você Bonita. Obrigada. Obrigada. Eu não faço a menor ideia da resposta, mas eu acho tão legal a possibilidade, que é o que eu falo, a gente não passa aqui só as informações, a gente está ensinando há 10 anos o público a fazer pergunta. Então Legal. a pessoa já linkou com o jejum intermitente. Você está arrasando. Camila, você está arrasando. Quero ouvir as duas enquanto eu como e escuto essa resposta maravilhosa. Por mim, Vamos lá. sim. Então, eu acho que o que é importante? O jejum intermitente, ele na sua proposta, ele vai diminuir a quantidade de carboidrato, de comida, né, de alimentos em geral. E depois o ideal não é que assim, olha, eu vou fazer o jejum e depois eu chuto o pau. Falo, olha, eu vou comer tudo agora que eu vejo pela frente. Não, é manter uma alimentação saudável com uma quantidade menor. Então, ajuda, porque ajuda a perder peso, ajuda a diminuir a inflamação, que é o que está causando a resistência insulínica e o pré-diabetes. Ele dá uma equilibrada na questão hormonal. Exato, eu acho que a questão é muito bom senso, né? O tempo que você vai seguir, se isso vai ser uma proposta sua de vida, contanto que você esteja fazendo isso em segurança e perceba que os seus exames, na verdade, não estão vindo alterados. Ou se a proposta é para perder peso inicialmente e reverter esse pré-diabetes, porque acho que é isso que eu quero até, se eu puder, um minuto, Carol, e falar para o público que o pré-diabetes, qual é o problema? Que eu posso ter complicações, eu posso evoluir para diabetes, mas o lindo é que ele ou a resistência insulínica são reversíveis. Então eu posso lançar mão de medicação, mas aí provavelmente eu vou continuar na história e hoje é uma medicação, depois vão ser duas, vão ser três. Não é que a gente não deva tomar a medicação, a gente deve se for uma orientação médica. Mas se a gente puder trabalhar a causa, aumentando a atividade física, incrementando alimentos que nem a Gabi colocou, eu reverto. Ou seja, eu normalizo a minha glicemia sem tomar medicação nenhuma. Gente, olha que maravilhoso. Isso é muito legal. Depende de cada um. Eu vou te ouvir até dando uma justificativa, gente. A Gabi nos serviu e esse ela não vai comer junto com a gente porque a Gabi não come frango, certo? É só dando a justificativa, não vou ficar sem entender por que a Gabi não tá saboreando essa delícia. Tá maravilhoso. Estamos encerrando, mas assim, na sua opinião do jejum intermitente? Eu acho perfeito, eu acho que é uma coisa que tem provado cada vez mais. Diminuição de inflamação, diminuição de gordura abdominal. E eu acho que tem que ser um estilo de vida mesmo, cara. Como é o low carb, como, né, a gente, assim, adotar hábitos que a gente sabe que está comprovado que vão fazer a gente ter uma longevidade melhor. Ai, e é comprovado mesmo, né, gente? Sim, sim. Na forma como a gente se sente, da forma que a gente está à disposição do dia a dia, para a prática da atividade física que a gente comentou que é super importante, e até depois em resultados de exames, muitas vezes, né? Então, é juntar tudo. Meninas, eu amo vocês, muito obrigada. Juju, nós vamos continuar comendo. Tá uma delícia. E você vai separar as minhas fatias do almoço? Quem quiser saber mais do trabalho delas, vamos lá. Para encontrar, doutora Ana Priscila Sóguia, endocrinologista. Ela é da clínica Actalive. Então você vai no Instagram, @ACTALIV, @Actalive. E o telefone de lá, 5084-1280. 5084-1280, telefone da clínica. Depois, doutora, se você puder responder as perguntinhas no Instagram, pessoal vai amar. Nossa nutricionista, que é NutriChef, além de nutricionista, a Gabi também é formada em gastronomia, por isso que ela arrasa. Mais ainda, ela clinica. Vou deixar o telefone aqui do consultório, que é o WhatsApp para vocês mandarem. 97367-9977. 97367-9977. E o Instagram da Gabi é o @nutricionista Gabi com Y Esteves, tudo junto. Nutricionista Gabi Esteves.